Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira nos traz o título Morte no Novo Testamento. Como o Novo Testamento é visto, como eles definem o estado do ser humano na morte. Lembrando que os personagens que vivem aqui no Novo Testamento, Mateus, Marcos, os evangelhos, as cartas, o próprio Cristo, quando estava vivenciando aqui, não se existia nenhum relato do Novo Testamento. O fundamento deles era o Antigo Testamento. Então, assim, muitos cristãos, na verdade, não tinham um conceito desenvolvido sobre circuncisão, sobre alimentos imundos, sobre o que acontecia quando a pessoa morresse. Então, nesse aspecto, tanto Paulo quanto Pedro e o próprio Cristo validaram a importância de que só na ressurreição e na volta de Cristo a recompensa iria de fato acontecer. O que eu falei com vocês, o que estava na carta aos Tessalonicenses, né, ali no capítulo 4 e o verso 13 a 18, quando Paulo diz, né, não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes, ou seja, que vocês fiquem sem conhecimento acerca dos que já dormem. A mesma coisa Paulo fala aos Coríntios. Na verdade, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, assim, a transformação envolve tanto os justos vivos quanto os justos mortos. Essa transformação será unificada, de maneira que, ao ser transformados, logicamente, pela glorificação da volta de Cristo, eles então recebem a imortalidade e a vida eterna, ou seja, a partir daquele momento até então. O próprio Jesus, quando ele ressuscita Lázaro, a crença que se tinha dela, principalmente a Marta, quando fala assim, eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Agora, olha que coisa interessante, na nova tradução transformadora, esse texto no capítulo 11 e o verso 25, olha como é que é descrito a fala da Marta. 11:25 diz assim, então disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, perdão, verso 24. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então ela tinha crença, então ó, sim, essa percepção ela tinha enraizada aonde? No Antigo Testamento. A própria Marta descreve que ela tinha a certeza de que o seu irmão era uma pessoa que vivia em piedade, vivia em justiça, e ele seria ressuscitado junto com todos os outros na ressurreição do último dia, e não a ressurreição antes disso. Ela não tinha essa crença. Lázaro passou 3 dias morto e Cristo ressuscitou. Ele retornou, e uma coisa que é interessante, você não encontra nenhum relato de Lázaro falando o que aconteceu com ele quando morreu. Olha, eu estava em tal lugar, eu estava agora no céu, eu estava gozando de uma coisa boa. Lázaro não fala nada. É tanto que Jesus fala assim, nosso amigo Lázaro está morto. Por que ele não chegou a dizer assim, nosso amigo Lázaro está na glória, mas eu vou tirar ele de lá e vou trazê-lo de volta aqui a essa terra? Essa fala não existe. O próprio Jesus deixa muito claro, nosso amigo Lázaro está morto, está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Aí ele chega a dizer isso e Marta então enfatiza. Esse termo também nos faz lembrar o que Pedro descreve em sua carta 1, verso 4, quando fala que a herança dos salvos está reservada para um dia específico. Isso nos faz lembrar o que está em Daniel 12, verso 13, quando o anjo chega para Gabriel e fala assim, olha, tu vais descansar. E no fim dos teus dias receberá a tua herança. A tua herança seria a imortalidade, ou seria agora, na volta de Cristo, você será ressuscitado para receber. É isso que está implícito no texto. Então, Pedro e Daniel, que embora viveram em situações tão distantes, em uma geografia e uma cultura totalmente adversa, mas o mesmo Espírito que inspirou a Pedro inspirou a Daniel. E a crença da condição, do estado da morte do ser humano é sempre a mesma. Então, louvado seja Deus por isso. E para fechar, queria ler com vocês esse texto final aqui, ó. Esses versos se encaixam perfeitamente com todos os outros textos bíblicos sobre a esperança que temos na ressurreição, na volta de Jesus, quando receberemos a herança que não pode ser destruída, que não pode ficar manchada, que não murcha e que está reservada nos céus. Isso nos deixa com grande clareza sobre que nenhuma pessoa receberá recompensa quando morre. O próprio Paulo fala, né? Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos iremos morrer, mas seremos transformados. E Paulo acreditava que Jesus voltaria em seus dias. Então, assim, no Novo Testamento, os textos que está de João, na ressurreição de Lázaro, como também na segunda carta a Timóteo, quando fala que todos receberão
a sua herança. E Coríntios também, Tessalonicenses, como nós falamos ontem, né, sobre a esperança que Paulo estava dando, porque o povo tinha uma crença ainda não fundada no princípio bíblico, e ele começa falando no verso 13, né, não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, que fiquem sem conhecimento acerca do estado do ser humano na morte. O que acontece com eles? Então ele aí enfatiza e desenvolve o tema. Sabe, irmãos, a Bíblia ela é completa em tudo, principalmente no que diz respeito a esse assunto. Que Deus seja louvado e que eu e você venhamos encher nosso coração de esperança com essa certeza. Que as palavras de Paulo na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, sejam realidade. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras de esperança, de ressurreição, da volta de Cristo, e que a recompensa só será dada nesse único momento, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, querido Pai, pela esperança que a Tua palavra nos dá e nos ajuda a vivermos com essa esperança. Que o Senhor nos dê o fundamento real para que possamos crer nela e que ela continue sendo lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Dá-nos a Tua paz, Senhor, um bom dia em Tua presença e nos perdoa os pecados que pedimos por Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em Sua presença, um bom estudo e que Deus nos conceda a graça e a certeza de que a volta de Cristo está breve e todos nós herdaremos a vida eterna quando Ele voltar. Até o próximo estudo. Até logo.